Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila e esse é o PF Podcast, porque perrengue e fofoca é um prato feito. Sirva-se à vontade. Esse é o segundo episódio desse seu novo podcast preferido e a loja Repig tá nessa de novo com a gente. Tá precisando de qualquer coisinha vegana? Pede que na Repig tem e entrega no Brasil inteiro. Tá querendo um presentinho pra alguém que você conheceu que vai gostar aí de uma coisinha vegana e gostosa? Vai lá passear no site enquanto me ouve aqui. É www.repig.com.br. Antes de começar a história de horror de hoje, eu queria agradecer muito. Já estamos com 1 milhão de plays no primeiro episódio. Mentira, eu nem sei ver aonde que tá lá o número de pessoas que ouviram, mas só tenho feedbacks positivos. Eu tô amando o que vocês estão amando. Então se preparem, porque vem muito mais por aí. Pronto, já foi a publi, já foi o agradecimento. Agora vamos começar. A história de horror de hoje tem alguns anos e vamos fazer aqui o que a gente fez no primeiro episódio. Contextualizar o cenário para que vocês imaginem aí na cabecinha de vocês como é que era o rolê. Como eu disse, a cozinha era pequena, num AP pequeno, e vocês já sabem que a Páscoa foi um caos. Ficou ótimo esse episódio, eu amei. Mas quando você trabalha na cozinha, eu sinto lhe informar, mas quase todo dia é o caos. A história de hoje é sobre hambúrguer. Então pensa na cozinha pequena que você já pensou aí no outro episódio e pensa em alguém fazendo hambúrguer na mão. Nessa ordem, os processos são: hidrata a proteína de soja, espera ela dar uma esfriada, espreme e lava a proteína. E aí você vai misturar os demais ingredientes para fazer o hambúrguer, amassar na mão, loucamente, até dar ponto, numa bacia grandona assim. Aí depois que você fez a massa, é hora de fazer bolinha. Todas as bolinhas com o mesmo peso, porque não é porque é caseiro que é bagunça, para depois amassar uma a uma e embalar. Hoje eu tenho uma maquininha que sova e ela deu certo para nossa massa, mas o resto do processo segue igual. Esse é o trabalho de fazer um hambúrguer artesanal perfeito. Até aqui vocês já entenderam já qual que é, né? A missão é valorizar quem faz hambúrguer artesanal. Por favorzinho, porque é um trampo do cão. Então, eu fazia hambúrguer vegano para vender e comecei a atender uma lanchonete. Essa lanchonete era meio longe de casa, era um rolê para chegar lá. E eu comecei a fornecer hambúrgueres para essa lanchonete e, empolgada, já ofereci uma consultoria ali na amizade, porque eu vi que tinha coisa que podia melhorar. Foi a minha primeira consultoria. Eu posso tirar algo bom de tudo isso, porque eu descobri que eu sou boa nesse negócio. Tudo bonito, o menu delicioso feito por mim, sem ganhar créditos, né? Como sempre, mas ok. A senhora desse estabelecimento a gente vai chamar de Santana. A Santana estava muito empolgada com as vendas dos lanches que eu elaborei. Estava realmente vendendo muito bem. Arrasei, mores! Aí chegou uma semana, a conta da Santana deu mais de R$100. Ela estava ali pegando hambúrgueres semanalmente comigo. E ela tinha alguma superstição que ela não pagava mais de 100. Ela pedia para eu passar R$100 na maquininha. E ela falava, ai, senão eu não volto, kkkk. Eu, trouxa e meio sem jeito, fiz isso. Passei 100 e ela passava no crédito. Vocês têm noção, para quem é pequena, receber um pagamento incompleto e no crédito é bem ruim. Eu fazia o corre todo, sabe? Eu comprava os ingredientes, pagava, fazia os produtos dela e aí na hora de receber eu recebia menos do que eu precisava receber e no crédito. Fica meio difícil, né? E essa coisa dos R$100 se repetiu nas semanas seguintes. Toda vez a conta passava de 100, porque ela estava vendendo bem, então ela encomendava bastante hambúrguer e aí já tinha valor acumulado da outra semana. Às vezes dava, por exemplo, 160. Ela me pagava 100
E aí já tinha 60 ali acumulado. Se ela gasta mais 40, que não era o caso, gastava mais, já passava de 100 de novo. Então vocês vão imaginando a bola de neve. Uma vez a cada 2, 3 meses, a Santana pagava tudo. Acontece que começou a rolar um negócio estranho ali. Talvez um ciúme, não sei. Quando eu comecei a fornecer para mais locais, ela começou a dar uns probleminhas para mim. A Santana ia buscar as encomendas de cara fechada. Ela falava que os outros lugares estavam imitando ela. Imitando. Gente, alguém avisa que assim, receita de x-salada é um negócio meio universal? Eu procurei para ver se alguém estava imitando e não achei nada, não. E aí que ela queria saber os detalhes dos pedidos dos outros locais. Toda vez eu desconversava, não tinha muito o que fazer ali, né? Mas ela sempre perguntava, e tal lugar? Quantos hambúrgueres eles vendem por semana? Vende mais do que eu? Ela tinha sei lá, uma vontade ali de ser a que vendia mais lanche vegano na cidade. E aí toda vez que ia pegar hambúrguer comigo, ficava perguntando da vida dos outros, sabe? Coisa feia. Eu não tinha muito o que fazer, eu sempre desconversava e ela sempre falava que o pastor da igreja dela falava que quem copiava ela ia falir. Bom, gente, vida que segue. Se o pastor falou e a Santana acreditou, amém. Quem sou eu para dizer o contrário? E apesar de toda essa encheção que já estava na minha cabeça, um dia eu fui comer na lanchonete da Santana, né? Viajei, fui lá pro outro lado da cidade comer. Ela errou o lanche, gente. O meu lanche veio cheio de ovo frito. Amores, eu sou vegana. Quantas vezes eu recitei para ela e para a equipe tudo que não podia ter num lanche vegano. E aí que essa mulher ficou putaça. Ela queria justificar o erro ali e perguntava, o que molha um lanche vegano? Então não vai queijo, não vai ovo, coisa ruim e não sei o que. E ela vendendo um monte, tá? E molhar o lanche? Ah, cata um regador. Se você quer um lanche molhado, rega seu lanche aí. Cada uma, viu? E toda vez que ela passava pela minha mesa, isso eu já não sei se foi por conta de ter errado o lanche ou se foi porque ela era desse jeito mesmo. Ela retrucava alguma coisa bem alto, sabe? Como quem postava em direta no Face, lá em 2009. Ela falava assim pro entregador, ai, você acredita que eu tenho que pagar fornecedor à vista? Quando ela passava do lado da minha mesa. Eu não sei de quem que ela tava falando, porque eu já contei, né? Que era de 100 em 100 reais, em suaves prestações. Comigo não era à vista, não. É uma vista meio diferente do que a gente tá acostumada. Tinha vezes que ela falava que o carro dela tinha quebrado a caminho de buscar encomenda em casa. Isso aconteceu várias vezes. E vocês não pensem que era, sei lá, um Uno 1996. Igual foi meu primeiro carro, que é normal quebrar sempre. Era um baita de um carrão novo, sabe? Aquelas naves. Daí a palhaça que levava lá na casa do Judas a encomenda da Bonita. Como se queimar combustível tivesse incluso. E ai de mim se eu cobrasse entrega de uma pessoa dessa. Eu levava sendo trouxa, sim. Mas eu tenho alguns pontos. Teve uns episódios de gente comer lá e não ter o vegano e a Santana falava que a fornecedora era uma irresponsável, que não tinha entregue o pedido. Vai vendo. Então eu era trouxa dessa forma porque eu sabia que sempre caía em mim. Nunca vai cair na pessoa que tá ali falando. Ela sempre vai dar um jeito de terceirizar essa culpa. Chegou um dia que ela começou a fazer transferência para pagar. E a gente tá falando de uma época que não tinha Pix, banco digital, não tinha. A transferência entre bancos diferentes custava uns 10 reais. Eu achei estranho para alguém que tava me pagando de 100 em 100 pagar 10ão para fazer um pagamento, mas beleza, pelo menos receber uma transferência era melhor do que no crédito, né? E de 100 em 100. Lá no fundo do meu coração, eu sentia que não ia vir coisa boa daí.
Tinha vezes que a transferência caía na hora e tinha vezes que, estranhamente, a transferência não caía e voltava a novela dos R$ 100 picadinho no cartão. E a Santana sempre mandava um comprovante e era um comprovante grande, sempre vinha em 2 imagens, metade em cada. Isso foi acontecendo, agora eu já tinha uma sócia, começou a dar treta dentro de casa por causa dessa abençoada que estava fazendo a gente de palhaça. A Beatriz, ela ficava frita no ódio. Algumas vezes, ela que foi entregar para essa mulher, para não ter tanta falação, porque o problema ali acho que era comigo. E algumas vezes a gente brigava, porque a Beatriz, coberta de razão, dizia que não ia amassar hambúrguer dessa mulher porra nenhuma. Começou a dar muita briga entre a gente dentro de casa por causa dessa pessoa. Até que um belo dia a gente deu um basta, que não foi muito basta, mas foi o começo do basta. Falando que o próximo pedido dela só ia ser entregue quando ela pagasse o valor total que ela estava devendo. Ah, fez pedido? Beleza, então você paga aqui o que está pendente e aí eu produzo o seu próximo pedido. Combinado? Combinado, isso era justo, vocês concordam que era justo. A gente comprando tudo, pagando tudo e ficando sem receber de gente que acha que é o quê? Como que essas pessoas enxergam sapatão vegana fazendo hambúrguer? Alguém que não merece receber pelo próprio trabalho? Santana mandou um pedido, a gente cobrou, a Santana mandou comprovante. Nós que já não tava mais pra brincadeira, esperamos um dia, não caiu. 2 dias, não caiu. 4 dias, cadê o meu dinheiro? A gente cobrava, ela colocava a culpa no banco. Sempre colocava a culpa no banco. E ela cobrando o pedido ali dos hambúrgueres que ela tinha feito, eu explicando que eu tava sem grana para os insumos, esperando o pagamento cair. E realmente, eu não ia comprar um balde de tomate seco, que nunca custou barato, hoje tá mais caro do que nunca, mas nunca foi um ingrediente barato. E eu não ia comprar para fazer hambúrguer de quem tava me devendo. A gente decidiu ir no banco para ver se tinha alguma coisa que a gente não estava sabendo, não sei. Vai que, por um milagre divino, a conta tá com problema, né? E a Santana tem razão, algum bug, sei lá. A hora que eu falei com a gerente do banco, gente, sorte que eu tava sentada, sabe? Poltrona confortável do banco, ar-condicionado. Sabe quando você começa a suar de nervoso? Eu não sei vocês, mas eu, quando cai a pressão, sabe? Quando eu fico bem nervosa, eu transpiro na costeleta e na bigoda. Gela a minha cabeça inteira. Eu fico desse jeitinho. A gerente notou que esses comprovantes que vinham em 2 imagens tinham um pedacinho faltando. Um pedacinho bem importante. Vocês já conseguem imaginar o que era? Gente, a Santana tinha a coragem de agendar o meu pagamento, mandar o comprovante para mim cortado estrategicamente com a parte ali onde estava escrito agendamento cortada. Por isso eu recebia o comprovante em 2 partes. É claro que essa grana nunca ia cair na minha conta. Ela fazia o agendamento, printava o comprovante, me mandava cortando a parte do agendamento e aí, em seguida, logo que ela me mandava o comprovante, ela ia lá e cancelava o agendamento. E eu, bem trouxa, esperando esse dinheiro cair. A gerente do meu banco ficou chocada com essa audácia. Ela disse, isso se chama estelionato. Acho chique. Acho o sobrenome assim de gente rica, sabe? Ah, foi o Matheus Albuquerque Estelionato, aquele acionista, sei lá de onde. Enfim, eu estava pronta para o divórcio. Nem foi com a Santana que eu falei dessa vez. O marido dela era sócio dela na lanchonete e eu fui cobrar ele. Eu nem falei muito do que estava rolando, falei que tinha uma dívida em aberto e que eu precisava receber essa grana. E o valor dessa dívida que estava em aberto, R$ 100. Os R$ 100 me perseguiam trabalhando com essa mulher. Aí o homem pediu para eu passar num lugar que ele trabalhava de dia para receber o pagamento dessa grana. E fomos eu e Beatriz
numa manhã, receber o famigerado R$100. Finalmente, agarrar essa nota azulzinha com peixe que era nossa. A gente foi o caminho todo com caganeira de ansiedade, com medo de dar alguma merda. Chegando lá, eu já vi o carrão luxuoso da madame parado ali na porta também. Eu entrei naquele lugar gravando, com o celular escondido no bolso, com medo de apanhar real, dela vir pra cima de mim, eu ter que me defender e ainda mais. Imagina se no meio do pega, a nota de R$100 rasga. Ah, não ia dar. Eu entrei bem Beyoncé, sabe? Bem crazy in love. Cheguei, passei reto dessa mulher, fui ao encontro da nota de 100 nas mãos do boy dela. Aí, antes de eu sair, a Santana, que já tinha dito por mensagem que ela não queria mais os meus produtos naquela mesma semana. Ela falou que estava muito difícil trabalhar comigo, só porque eu estava cobrando o que ela estava me devendo, tá? E aí ela disse que não queria mais. Falei, então tá bom. E aí eu cobrei os R$100 do boy dela e aí volta pra esse ponto que a gente tá. A hora que eu passei pela porta pra sair, ela veio falando manso se a gente não podia continuar fornecendo hambúrguer pra ela. Ai, a gente vacinadíssima da pessoa com quem a gente tava lidando. Eu falei, olha, até volto. Com um contrato assinado, reconhecido em cartório e com o pagamento dessa forma que eu já falei que era para estar sendo feito. Pediu, aí paga a hora que recebeu ali a encomenda na mão e aí repete, sabe? Pede, paga na hora que recebe. Enfim, ela não ia querer, né? E aí eu saí de lá com os R$100 mais caros da história e vocês acham que acaba aqui. Ah, queria eu que acabasse. Eu fui fazer uma entrega logo em seguida. Eu mal estacionei para descer fazer essa entrega, já tinha um monte de notificação no Face. Falei, pronto, o que aconteceu agora com a minha vida, né? A hora que eu abri o celular, a Santana estava pedindo indicações de profissionais que faziam os mesmos produtos que a gente. E aí, gente, a gente é boa no que faz, né? Tinha um monte de gente me indicando, marcando o meu nome lá. A Santana estava respondendo pessoa por pessoa. Obrigado, mas da Camila eu não quero. Esse papelão, essa vergonha, esse vexamão ao vivo no Face. E teve mais coisa, viu? Que eu vou deixar de fora, porque faz bastante tempo, alguns perrengues eu não lembro mais. Mas essa história, falando dessa pessoa, podia durar facinho, 1 hora. Um especial, sei lá, de fim de ano. Quem sabe eu faço outro episódio contando o que se passou com o próximo fornecedor de hambúrguer da Santana, que é amigo da gente. O povo acha que é todo mundo inimigo, né? As pessoas que fazem hambúrguer na cidade devem ser tudo inimiga, todo um querendo comer o outro. Não, a gente é tudo amigo, felizmente. A lição do episódio de hoje é: você, pessoa pequena que empreende, jamais faça fiado. Lembra daquelas plaquinhas que tinha em barzinho, boteco de cidade pequena, nos anos 90, escrito fiado só amanhã? Pois é, filosofia do bar valendo aí pra vida real. E esse foi mais um perrengue que eu transformei em podcast, dessa vez falando do que a gente faz até hoje, nossos famosos burgers veganos deliciosos. Felizmente, a clientela de hoje dá 0 trabalho para me pagar, mas rolou bastante demissão de cliente aí no meio do caminho. Vai ter mais história de hambúrguer por aqui, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham dado risada da minha desgraça, porque eu tô gostando muito de servir o mundo com muito perrengue e fofoca, porque isso é o PF Podcast. Segue a gente lá no Insta também, @pf.pod. Comenta lá o que você achou de tudo isso. Beijos e até a próxima desgraça.